Se você está aqui, é porque você quer saber como investir no IPCA mais 7 e aproveitar esse título tão famoso, tão procurado pelas pessoas do mercado financeiro. Mas antes, quero te pedir que fique até o final desse vídeo para que você possa entender passo a passo do que envolve você investir num título como esse. O IPCA+, é uma forma de você conseguir se proteger da inflação. Quando a gente fala de inflação, é o acumulado ali do ano em que vai ficar o IPCA. Exemplo, se o IPCA ficou em 5% no ano, você vai receber o IPCA mais um valor. E como estamos falando de IPCA mais 7, podemos dizer que se o IPCA bater 5%, você iria receber 12% de rentabilidade em um ano. O que significa dizer que você poderia pegar quase 1% ao mês, se caso esse cenário acontecer. Várias projeções mostram que se você investir no IPCA+, você sempre vai ganhar uma boa rentabilidade e vai fazer com que o seu dinheiro se multiplique e também se proteja da inflação. É verdade, tem muitas pessoas que defendem a ideia de que você investir em títulos públicos não faz o seu dinheiro se proteger da inflação, porque a inflação real ela é muito maior do que a que falam que é a verdadeira. Porém, esse é sempre um título muito interessante de ficarmos olhando cada vez mais. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, trata-se apenas de uma explicação se você quer comprar aí o IPCA mais 7. Como então comprar o IPCA mais 7? O que você tem que fazer basicamente é o seguinte: você tem que ir na sua corretora, pesquisar sobre títulos públicos e colocar IPCA+, que vai aparecer o IPCA+, e a rentabilidade dele, 7,01%, 6,89%, 6,50%, você vai ver lá a rentabilidade e vai comprar. Lembrando que a fração desse título público vai variar de preço. Como você pode ver na tela, esse é o preço do IPCA mais 7 que você pode comprar na sua corretora. Eu resolvi comprar no Banco Inter, que é onde eu uso para poder fazer os meus investimentos. Acabou sendo aí o banco que me adotou quando eu limpei meu nome e até hoje é o banco que eu uso no meu dia a dia. Lembrando que quando que aparece então o IPCA mais 6, o IPCA mais 7? Ele costuma aparecer quando o governo está fazendo cagada. E dessa vez não é diferente. O que acontece é que o governo Lula, com o Haddad, o Taxade, está gastando mais do que se pode. É como se você na sua casa ganhasse R$1.000 e começasse a gastar R$1.200. Essa conta na sua casa não ia fechar e no governo do Brasil também não está fechando. Então hoje temos um desafio. O Brasil está gastando mais do que consegue se arrecadar, mesmo com recorde de arrecadação por meio de impostos. O que significa dizer que cada vez mais esses títulos eles vão aparecer nesse mercado, porque eles aparecem quando o governo está fazendo um trabalho ruim. A última vez que tivemos o IPCA mais tão esticado foi na época da Dilma, em 2015. Vários títulos públicos dessa modalidade começaram a aparecer. E naquela época, muita gente comprou o IPCA+, como uma forma de proteger o seu dinheiro da inflação. Nesse gráfico que vocês estão vendo, é uma projeção se você tivesse investido em IPCA+, ao longo desse período falado. O que pode-se dizer sim que é um investimento interessante de ser levado em consideração se você quer valorizar o seu capital. Então vamos lá. Você vai na sua corretora, independente de qual seja, vai clicar ali em títulos públicos e pesquisar na lupinha sobre IPCA+, e vai aparecer ali a rentabilidade. Se você quer investir em IPCA mais 7, você tem que ver se está disponível para a sua compra. E aparecendo ali, você vai clicar, vai ver a fração e vai colocar o valor que você quer investir. E aí fica a seu critério. Quanto você quer investir no IPCA+? Existem pessoas que vão investir 20% do seu patrimônio, 10% do seu patrimônio. Tem pessoas que falam que o paraíso dos rentistas é o Brasil e que vale apenas investir em títulos públicos. Vai colocar 50%, 70%, 80% em títulos públicos. Fica a seu critério, basicamente, entender o que você vai fazer. Hoje eu tenho 23 anos e a forma que eu uso para poder investir é a ASEC, que são ações, Selic, ETFs e cripto. Hoje eu invisto 40% em ações, 30%
em títulos públicos, totalizando já 70%. E aí, para poder dar um equilíbrio a mais na carteira, com um pouquinho a mais de volatilidade, eu boto o ETF. Para poder trazer um pouquinho mais de risco e crescimento para a carteira, eu coloco criptomoedas. Então fica 40, 30, 15, 15. Essa é a forma que eu uso para poder investir. Você aí em casa precisa começar a ver de que forma você vai investir. Eu tenho a ASEC, Primo Rico tem a Arca, outras pessoas têm aí os seus acrônimos e usam para poder assim conseguir investir naquilo que elas acreditam. Lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e você tem que estudar e analisar quais investimentos você vai fazer. Mas o mais importante, tenha sempre dinheiro guardado, investido, trabalhando para você, porque o dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo escravo. Faça o dinheiro trabalhar para você e uma das formas também talvez possa ser o IPCA mais 7. Lembrando que não é um tipo de investimento que aparece a todo momento no mercado. Então se você quer aproveitar isso, comece a analisar o quanto você vai colocar no IPCA mais 7. Vamos ver se vai aparecer IPCA mais 7 e alguma coisa nos próximos dias, nos próximos meses, dada a situação fiscal do Brasil. Que Deus salve o Brasil e que você prepare o seu bolso. É até uma coisa que o pessoal me pergunta muito, fala assim, Bruno, como é que vai ficar agora os próximos anos no Brasil, né? O que o governo está querendo fazer? Qual é o plano do governo, né? Economicamente, a linguagem dos economistas, o governo hoje ele quer basicamente ser o playmaker do mercado. Ele quer basicamente fazer a economia girar. Sendo que uma economia, hoje em dia, você depende de diversos países, de diversos estados, você fica refém de estar bem nos países do Oriente, do Ocidente. Os países do Oriente Médio têm que estar bem. Se tem algum problema no Oriente Médio, como está tendo, você sofre com o aumento do petróleo, que isso vai refletir no diesel, que é o que abastece os caminhões, que leva a comida para todos os lugares. E se está mais caro o diesel, o frete aumenta, o preço da comida aumenta. E a inflação também aumenta. O governo, que aprendeu aqui no Brasil que se a inflação aumenta, você joga os juros lá em cima, aí a economia vai desacelerando, você consegue controlar a economia por causa dos juros. Então, assim, eu queria trazer uma notícia boa para os empresários da região e do Brasil, mas o cenário preocupa. A partir do momento em que você tem, em 2023, né, um déficit de 123 bilhões de reais do governo, e você analisa as projeções do governo para os próximos anos, né, e aqui não é querer falar de lado A, lado B, mas o que está acontecendo de fato com números é um cenário que preocupa. Por quê? O que o governo está querendo fazer? Ele, de novo, ele quer propor e acelerar a economia. Para você conseguir fazer isso, os juros precisam estar baixos. Porque você, como empresário, precisa ir no mercado, se alavancar e os juros ser baixos. Sim. A partir do momento que você chega lá no banco para poder pedir um empréstimo, tá 3 vezes o valor do empréstimo, você não vai pegar. Então, ao invés de você investir 100 mil reais, você vai investir 5 mil com muita luta, com capital próprio, para você não se enrolar. Se você se enrolar e não tiver movimento igual você falou, você vai falir, né? O que está acontecendo? O governo continua gastando demais. E aí, nessa de gastar demais, vai aumentando a inflação, né? Para você conseguir controlar a inflação, como eu já falei, você vai aumentar os juros. Então, tesouro, taxa Selic, tudo isso vai começar a falar nesse momento. Cortou agora para 10,25. Ontem cortou para 10,25. Mas o cenário, se continuar gastando demais, é que essa projeção de queda de juros, ela não vai acontecer. Porque a inflação ela vai continuar subindo. Dentro do mercado tem um produto chamado de IPCA mais 6. Sim. Que é o quê? A inflação mais 6%. Então você é investidor, você quer proteger o seu dinheiro, você quer investir. Aí apareceu lá, IPCA mais 6,
Pro cara que é bilionário, ou pro cara que é multimilionário, IPCA mais 6 é um estímulo para ele não investir no país. Porque se ele tem a inflação mais 6%, significa dizer que se ele tem lá R$1 milhão, vai render R$60 mil por ano mais a inflação. O que é incrível para ele. Então esse cara que poder pegar R$1 milhão e criar uma empresa, comprar uma franquia, investir em alguma coisa que dá mais risco para poder multiplicar o capital, ele vai se defender. O cara que tem bilhões de reais, que é o investidor institucional, que é a baleia do mercado, ele vai se defender. E nessa de se defender, a economia não reage. As dívidas do governo começam a aumentar, né? O governo vai poder pagar a dívida, vai aumentar ali a questão da venda de títulos públicos e a economia do país não vai andar. Então, assim, o governo tá se auto-sabotando. É como se você pegasse uma banana, descascasse ela, jogasse lá na frente, comesse a banana, andasse e escorregasse na banana. Sim. Entendeu? Perfeita Então, analogia. é uma questão que preocupa muito a todo mundo do mercado, né? Hoje o cenário é de pessimismo, não tem o que fazer, infelizmente. Mas analisando, assim, os próximos anos, é um cenário de preocupação. Então o empresário hoje ele tem que entender que se ele não criar uma retaguarda, se ele não guardar dinheiro, se ele não tiver uma reserva de emergência, se ele não apertar os cintos, se ele misturar, isso é um erro comum de qualquer empresário, se ele misturar a física com a PJ, achar que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele, acabou. A empresa pode ter diversos problemas, entendeu? Porque justamente é um momento de turbulência, entendeu? Até mesmo para os investidores, eles vão olhar pro mercado e falar assim, poxa, se tem IPCA mais 6, que é o santo graal dos investimentos, se tem a inflação mais 6% ali, a pessoa não vai querer investir em ação, não vai querer investir em fundos imobiliários. Porque tem o certinho ali, bonitinho. E se você for pegar a projeção do IPCA mais 6, ao longo do tempo, você vai ver que ele ganha de diversos outros produtos. Então, para quem investe de fato, é um cenário que ele vai falar assim, olha, eu vou segurar a onda. Eu vou guardar dinheiro, eu vou deixar o meu dinheiro guardado nesses títulos públicos. E acaba desacelerando a economia, os juros acabam aumentando cada vez mais, a inflação aumenta. Então é um cenário que de fato ele preocupa bastante.